Evangelho de Lucas, capítulo 20. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhes perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creem nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou alguns lavradores e ausentou-se por algum tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores ouviram, combinaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes, procuravam de uma forma prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntavam: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostra-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: mestre, disseram eles, Moisés deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar sua mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela. E morreram 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer perguntas. Então Jesus lhes perguntou: como dizem que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes.
Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor.